Oi, tudo bom? Meu nome é Márcio Soares e eu venho aqui nesse vídeo contar um pouco sobre a minha história e contar um pouco sobre por que eu criei e decidi criar esse canal. Qual o objetivo desse canal? Qual o propósito desse canal? Para que ele vai servir? Uma coisa que eu vi nesses últimos dias, uma grande dificuldade das pessoas com o tema desse de emagrecimento, que foi algo também que eu tive. Foi algo que realmente eu sofri muito até eu conseguir encontrar uma forma onde eu comecei a desenvolver isso. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava mais ou menos com uns 90 e alguma coisa, 90 quilos. E foi onde eu e minha esposa, a gente começou a fazer fazer na verdade um experimento. E com esse experimento, essa mudança de alimentação, eu particularmente consegui ter uma perda de aproximadamente 10 quilos em um mês. E eu vi como que a diferença da vida da pessoa quando ela realmente ela consegue ter essa perda de peso. Quando ela começa a perder esse peso, como a cara da pessoa muda, o ânimo da pessoa muda. E eu vi que, nesses últimos dias, eu vi que muitas pessoas, elas tentam, de todas as formas, às vezes, conseguir ter perder esse pouco de peso, que seja 1, 2, 3, mas as pessoas sempre, elas, às vezes até perdem 1 ou 2 e no final elas voltam e ganham 3, 4, 5, porque elas não conseguem manter uma certa dieta, não conseguem mudar a alimentação dela. E pensando nisso foi onde eu decidi criar esse canal. Esse canal tem o objetivo do quê? De te orientar para que você possa perder de 5 a 10 quilos em um mês, assim como eu perdi. Eu consegui perder 10, mas o que acontece? Como cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma forma diferente, eu decidi colocar de 5 a 10 quilos, porque eu sei que 5 quilos qualquer pessoa consegue perder. E 10 quilos ou mais depende já de algumas pessoas. Mas eu sei que seguindo as dicas, seguindo uma certa orientação, você também consegue. Por quê? Porque isso não é algo que uma pessoa especial consegue fazer, mas é algo que todas as pessoas conseguem fazer. Por quê? Porque é biológico. Só algumas exceções de algumas pessoas que realmente têm problemas de saúde. Mas nesse caso são poucas as pessoas que realmente têm problema de saúde. Por isso que se você tem problema de saúde, você está sendo acompanhado por um médico, você toma às vezes insulina, algum tipo de remédio, é muito importante que você continue seguindo os seus médicos e pedindo orientações a ele, porque tudo que eu vou fazer aqui é simplesmente informativo. Você não deixa de ir na consulta ou de consultar seu médico simplesmente por ouvir um vídeo informativo na internet. Então esse vídeo é um vídeo informativo. E junto com esse vídeo eu queria contar então um pouco sobre a minha história, sobre como que aconteceu. Bom, eu até os meus 21 anos, eu sempre fui muito magro. Pesava tipo 60, 59 quilos. E eu tinha aquele desejo do quê? De querer engordar. Então eu ficava com aquilo, nossa, preciso engordar. Tomei até um remédio para poder engordar. Eu lembro que uma vez eu tomei alguma coisa relacionada com cevada, um comprimido, tinha que tomar lá e tal, que ia engordar. Não valeu nada, beleza. Quando foi, acho que em 2005, eu e minha esposa, a gente mudamos para Espanha. E quando nós chegou na Espanha, antes de sair aqui, antes de ir para Espanha, eu fiz um voto do seguinte, de eu provar todo tipo de alimento, tudo que tinha de diferente naquela cultura. E aí quando eu cheguei na Espanha, eu e minha esposa começamos a comer um monte de alimento diferente, e aí eu comecei a trabalhar justamente o quê? Num restaurante. Então tinha muitos pratos diferentes. E foi onde eu comecei a comer muita coisa gostosa, muita coisa realmente assim, muita coisa que engordava mesmo. E eu comecei a engordar. E até naquele momento tava tudo normal, porque isso que eu queria, porque eu era muito magro. Aí eu comecei a engordar uns 5, 10, aí foi 15, aí 20 e pouco, aí eu falei, opa, aí o negócio já começou a ficar mais... E aí foi onde meu corpo chegou um tanto e parou ali, quando eu tava na Espanha. Fiquei ali com uns 80 e pouco, 83. Beleza, até ali beleza. Aí depois eu voltei ao Brasil, e no Brasil eu, mais atividade física e mais coisa, eu ainda emagreci um pouco, mudou um pouco também a alimentação, e tava assim meio magro. Tá, aí eu fui morar na Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra,
eu tava magro, normal, até que quando eu fui primeiro, depois foi a minha esposa. Quando a minha esposa chegou, eu tava bem magro, por causa de muito trabalho, pouca alimentação, tá, beleza. Mas até aí eu não sabia ainda nada, nem como emagrecia, como engordava, nada. Tudo que estava acontecendo tava seguindo a corrente e estava acontecendo. E aí minha esposa chegou e começou a fazer as jantas de novo, fazer macarrão, lasanha, ou pizza, e arroz, feijão, toda vez tal, esse daí. E aí foi onde eu comecei a engordar outra vez. E aí foi onde eu cheguei, sei lá, 90, 92, onde eu engordei uma quantidade bem, né, considerável. E depois eu vou pôr aqui uma foto aqui em cima aqui, que daí vocês verem como que eu tava, né? E aí foi onde realmente tipo assim, como que perdi o controle, vamos dizer, né? Tá. E um dia tava eu e minha esposa lá conversando, aí vamos ler fui ler um livro e eu vi um livro que falava sobre uma determinada dieta, um método. E aquele método, o cara falando umas coisas que era totalmente contra daquilo que eu sabia, né? Ele falava que o carboidrato que engordava, até naquele momento eu não tinha muita ideia sobre isso. Beleza. E ele começou a falar assim, para não acreditar no que ele estava falando, mas para pôr em prática o que ele estava falando. Provar. E foi onde eu conversei com a minha esposa e falei assim, vamos provar para ver? Vamos. E foi onde nós entramos numa dieta, onde nós mudamos a nossa alimentação, onde nós fizemos uma mudança realmente em tudo aquilo que nós estávamos acostumados. E aí quando a gente mudou aquilo ali, aquela adaptação e tal, logo na primeira semana você já nota que você perde muito líquido. Foi muito rápido. Depois eu vou pôr também, né, as fotos aqui em cima aqui para que você possa ver a diferença. Aí foi 1, 2 semanas que passa aquela adaptação, que você fica meio ali, né, meio um pouco assim, que você fica um pouco meio, o corpo fica meio desintoxicando, então é meio, né, aquela primeira 1, 2 semanas. Na terceira semana você já começa a ver os benefícios, assim, muito forte mesmo. Você começa, parece que dá uma aberta assim na mente, porque daí você se liberta do glúten. O glúten, quando você tem essa libertação do glúten, quando você se desintoxica do glúten, você sente que faz um negócio assim na sua mente, sua vista fica melhor, a sua mente processa, parece que as coisas mais rápido. Quando você sobe a gordura boa e baixa o carboidrato, dá uma mudança radical realmente. E nós começamos a ver esse benefício. E aí, com 1 mês, eu fui pesar, que eu fui pesando, tava fazendo as coisas. Com 1 mês eu fui pesar e eu tava desse jeito aqui, ó. Com 1 mês. Aí eu animei mais ainda e comecei. Foi passando e tal. E aí eu descobri uma forma de fazer isso. E aí, com mais ou menos, não sei, 2 meses, eu acho, 2 meses e alguma coisa, aí eu fiquei assim, ó, com 2 meses. E aí o que aconteceu? Então eu descobri como fazer. E aí o que acontece? Eu fui de férias por aí, vim pro Brasil de férias. E mesmo que eu comesse alguma coisa, quando eu voltava para minha casa, no normal, na minha rotina, eu entrava de novo naquele método que eu criei, que eu juntei várias coisas que eu fui estudando. Que a maior dificuldade que eu tinha era o seguinte: as pessoas falavam muito sobre emagrecer, mas não tinha nada que me ajudasse realmente. Então eu fui juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, fui montando certas coisas e aprendi como fazer. Uma vez que eu aprendi como fazer, então foi onde eu sempre mantinha um certo peso. E quando eu ia de férias e eu passava um pouco, que eu ganhava alguns quilos, o que eu fazia? Eu voltava de novo a pôr em prática aquele método e voltava de novo a perder peso e ficar no meu peso ideal, vamos dizer. E aí foi onde nós retornamos ao Brasil e tal. E morando no Brasil eu vi que muitas das pessoas hoje em dia estão tentando emagrecer. Muitas pessoas com muito peso extra, tentando emagrecer de todas as formas, com um monte de dieta doida, fazendo um monte de sacrifício, passando fome e não conseguem emagrecer. E foi onde eu tive essa ideia, falei assim, de compartilhar um pouco daquilo da nossa rotina, sobre aquilo que nós fazemos. E um pouco desse método, explicar um pouco sobre como ele funciona, por que ele funciona. E é tudo coisa natural, tudo coisa saudável, tudo coisa boa. Você não vai tomar nenhum shake milagroso, nenhum chá milagroso, não. Você simplesmente vai comer as comidas naturais, verduras, né?
vai comer coisa que muitas vezes falaram para você que até que engordava, que foi o que mais me chocou. Quando eu descobri que aquilo não engordava, que na verdade era bem o contrário, isso me deu um choque, né? Porque a gente sempre está acostumado a escutar que determinado alimento engorda, engorda e isso. E quando eu descobri que não engordava, quando eu comecei a mudar a minha rotina, comecei a adaptar, a trazer esses alimentos e a comer melhor, lógico, e a comer de verdade e a ver a diferença, né, no ânimo que você tem, a saúde que você tem, de você ser mais, sua energia ser mais estável, você ser, de certos pontos, por ser mais estável, ser mais feliz, porque não fica que uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste, uma hora você tá com ânimo, uma hora você tá... Não, você é mais estável. E aí foi onde eu pensei e falei assim, nossa, né, o tanto de pessoas que estão tentando emagrecer e não conseguem, e às vezes até tentam fazer algumas coisas, mas eles não sabem como fazer. E aí eu pensei assim, então eu vou bolar algo. Foi onde eu criei esse canal, né, que é o Oficial Márcio Soares, onde eu vou estar falando tudo que tiver ao meu alcance para que você possa emagrecer de 5 a 10 quilos em 30 dias. E com isso eu quero o quê? Poder ajudar muitas pessoas que estão com o quê? Com esses problemas de diabetes, com obesidade, realmente, inclusive aqui no Brasil, que é muito calor, a gente vê muitas pessoas sofrendo aí, porque, né, o excesso de peso, e fica assim, suando e passando mal realmente. E com isso eu quero realmente poder ajudar você, poder te orientar em algumas formas, poder postar às vezes uma receita, umas dicas e dizer para você que você pode estar sendo enganado assim como eu fui. Porque assim, ó, aqui vou pôr uma foto aqui de como eu tava, né? Eu tava desse jeito aqui e assim foi como eu fiquei. Então essa é a diferença. Quando você vê essa diferença para essa diferença, você vê que até a cara, você vê que muda. Por quê? Porque a pessoa muda a pessoa. Você parece que você fica mais novo. Você parece que você perde os quilos e vai até muito cansaço ali junto. Ali você fica outra, alegre, você fica diferente. Então, o que eu quero compartilhar para você é isso. Contando um pouco de como aconteceu, né? Quando eu perdi ali meus 20 e poucos quilos. Em um mês eu perdi aproximadamente uns 10. Então foi muito assim, eu punhei muito ânimo realmente. E eu, de certa forma, estou conseguindo colocar isso de uma forma bem simples para que as pessoas também possam fazer isso. E não só, tipo assim, às vezes a gente conversa com as pessoas e sempre escuta o seguinte, né? A pessoa, que eu tô doente, agora eu tenho que me cuidar. Não pense assim. Você tem que pensar o seguinte, não é só porque você está doente, você tem que pensar assim, que você pode se antecipar a sua doença. Às vezes você é magro, mas você come mal. Aí você fala, eu sou magro, mas tem magro que está mais doente do que uma pessoa que está obesa. Então é algo que você vai adaptar na sua rotina, na sua alimentação, que vai mudar a sua vida. E uma coisa que você tem que ver é o seguinte, quando você muda a sua vida, você muda a vida das pessoas que estão perto de você. Às vezes você que é mulher, quando você muda aquilo que você come, você muda para o seu filho aquilo que ele come. Então tudo vai ligado, porque quando muda, principalmente as mulheres, que é as que cozinham, porque a maioria dos homens eles falam o seguinte, a desculpa dos homens é que eu não cozinho. E não é eu que faço a comida lá em casa, né? E essa é a desculpa que muitas vezes eles usam. Mas que isso não seja uma desculpa, porque eu quero simplificar de uma forma tão básica, que é onde homem, mulher, até mesmo criança, adolescente vai poder fazer. De uma forma muito simples, mas uma forma efetiva, uma forma que realmente funciona. E o melhor de tudo isso é sem passar fome. Porque a maioria das dietas doidas por aí te ensina a fazer um monte de exercício, um monte de coisa, e no final de contas você passa o quê? Fome. E uma coisa que acontece com isso que eu aprendi é que você realmente emagrece com saúde, ou seja, comendo bem e sem passar fome. E com ânimo, com alegria. Então, isso que eu quero deixar, eu quero passar um pouco disso, um pouco dessa história, um pouco de como eu encontrei esse método, como que eu, através de... E essa é a questão, porque no Brasil, realmente, em português, é muita pouca informação de coisas realmente de verdade. E tá muito bagunçado, muito embaralhado, e às vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem como fazer. E o que eu quero fazer é simplificar. E sem trazer coisas muito do Brasil, porque assim, aqui, né, as pessoas...
às vezes ensinam coisa que não tem muito a ver. E lá fora os caras estão um pouco mais abertos, a mente mais aberta, ele traz umas coisas diferentes. E trazendo isso lá de fora, inclusive a maioria das coisas que eu estou trazendo é traduzido, trazendo isso lá de fora é algo assim certo, porque é coberto realmente com estudos científicos, com coisas que... E outra coisa, quando você pôr na prática você vai ver a diferença. Porque não adianta nada eu falar, né? Só falar que aí... Não, é coisa que você põe na prática. E quando eu pôr as fotos assim, você vai ver na prática como acontece. E do jeito que aconteceu aqui, também pode acontecer com você. Porque nós somos seres humanos e todos nós somos mais ou menos iguais. Algumas coisas sim que mudam entre uma pessoa e outra, mas a ideia é a mesma. Ou seja, você come demais, armazena o seu alimento e depois você queima ele. A questão é essa, é que o seu corpo ele não sabe queimar, porque você nunca precisou queimar. Essa gordura que você tem guardada, ela não é para mal, ela é para bem. Porque através dessa gordura que nós chegamos aqui hoje, porque a gente foi evoluindo através disso. Tinha momento de muita comida e momento de escassez. E o nosso corpo ele sabe o que? Guardar esse momento de muita comida, armazenando essa comida, para que no momento de muita escassez você possa ficar vários dias sem comer. O problema está aqui agora, nos ensinaram que a gente tem que comer várias vezes no dia e nunca tem uma escassez. Então nós só estamos armazenando, só guardando. E o que eu quero ensinar você é o seu corpo a virar essa chave, a sair desse momento de só armazenar para um momento de queima, entendeu? E isso você consegue fazer proposital. Você consegue fazer proposital. Quando você baixa bastante o seu nível de carboidrato e eleva o nível de gordura boa e modera o nível de proteína. E através disso você vai ver uma diferença na sua vida. Que você vai começar a sentir realmente uma diferença. Então o que eu quero deixar para vocês é contar um pouco porque eu criei esse canal. Um pouco porque eu vou estar fazendo vídeos. Um pouco porque eu vou estar ensinando certas coisas. Sobre esse método que está de trás de tudo isso. E o mais tremendo de tudo isso é de saber que, igual agora, por exemplo, eu estou colocando ele em prática. Quer saber que eu faço ali 30 dias, eu chego no peso que eu desejo e eu posso ir para minhas férias com o corpo do jeito que eu quero, ou eu posso ir para um evento, para o que seja com o corpo do jeito que eu quero, com simplesmente 30 dias já o resultado que você tem. Lógico que tem pessoas que não vão conseguir com 30 dias porque estão muito acima, mas você sabendo o caminho, você sabendo como fazer, fica muito mais fácil. E o que eu quero te mostrar é isso, como fazer esse caminho. E eu quero poder estar ajudando você nessa jornada, te ajudar você a perder esses quilos, a ganhar saúde e a ser mais feliz. Então segue a gente aqui no nosso canal, tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube, vai ser Oficial Márcio Soares. Segue a gente, compartilha e a gente vai estar dando altas dicas aí tremendas. Eu e minha esposa sempre vamos estar fazendo junto aqui, cozinhando junto, fazendo as coisas junto e poder ajudar você a poder viver melhor e a poder a chegar numa velhice sem estar dependendo de remédios ou estar dependendo de coisas que você, na verdade, você não precisa. Então aproveita isso daí, compartilha esses vídeos e um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.